Bom dia. Aos 4 de dezembro de 2023, às 9 horas, estamos iniciando a audiência de encerramento da inspeção de ciclo da 29ª e 40ª Zonas Eleitorais, passando informação das autoridades e servidores presentes. Excelentíssima senhora juíza auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral do Piauí, doutora Maria Luísa de Moura Melo. Excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, doutor Tiago Coutinho de Oliveira. Seu promotor da 29ª Zona Eleitoral, doutor Eduardo Palácio da Rocha. Chefe cartório da 29ª Zona Eleitoral, doutor Sérgio Portela da Costa. Também presença do excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral, doutor Enio Gustavo Lopes Barros. Seu promotor da 40ª Zona Eleitoral, doutor Cesário de Souza Cavalcante Neto. Chefe de cartório da 40ª Zona Eleitoral, doutor Cícero Giscard de Alencar Feitosa. E também presente nosso colega, né? Também esteve conosco lá participando da equipe de inspeção do núcleo, servidor do núcleo de apoio processual ao primeiro grau, doutor Marcos Antônio. Também contamos com a prestação de serviço de tradução e interpretação de Libras, a senhora Auriele Paiva e Cláudio Alves, e o apoio também do colega da TI, o colega Francisco. Então, passo a palavra com a senhora, doutora Maria Luísa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Maria Luísa, estou aqui auxiliando a Corregedoria do TRE, na qualidade de juíza. Iremos dar início à audiência de encerramento de inspeção nas zonas eleitorais de Pio Nono e de Fronteiras, 29ª e 40ª. Eu estou de cabelo preso, cabelo louro, com um terno amarelo. Parece-me que é amarelo canário, né? De cor clara. E aqui é o fundo, uma parede, um azul bem clarinho, quase branca. Eu aproveito aqui para cumprimentar os meus colegas da 29ª Zona Eleitoral de Pio Nono. É o meu colega doutor Tiago Coutinho de Oliveira, que é o juiz eleitoral, doutor promotor, doutor Eduardo Palácio Rocha, o chefe de cartório, doutor Sérgio Portela da Costa, e o requisitado Manuel Alex da Silva. Da 49ª de Fronteiras, o meu colega juiz, doutor Enio Gustavo Lopes Barros, o doutor promotor, doutor Cesário de Souza Cavalcante Neto, chefe de cartório, doutor Cícero Giscard de Alencar Feitosa, e a requisitada Maria Aurenilde de Santiago, bem como a atendente cartorária Cauane Jamile da Silva Cavalcante. Cumprimento a equipe da CEOSIC, aí na pessoa do Dr. Fabiano Carvalho, o representante do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau, Dr. Marco Antônio Gomes dos Santos, e a toda a equipe, tanto da CEOSIC, que é formada pelo Dr. Marcelo, Dr. Hugo, e do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau, o Dr. Márcio Portela, que é o chefe, está de férias. Nós temos a doutora Lília, a doutora Cristiana, a doutora Flávia, a doutora Andréa. Sejam todos bem-vindos. Apoio a todos nesta manhã. A doutora Isis, que é a nossa coordenadora, né, geral da Corregedoria do TRE. E assim eu declaro aberta a audiência de encerramento da inspeção de ciclo de ambas as zonas eleitorais, já declarada, em nome do corregedor eleitoral, desembargador José James Gomes Pereira, de acordo com o provimento da Corregedoria, que aprovou o calendário de inspeções eleitorais para o ano de 2023, em nome da Corregedoria Regional Eleitoral e do desembargador corregedor. A abertura dos trabalhos se deu na
semana passada, portanto, os trabalhos se prolongaram durante toda a semana que passou, com a presença dos meritíssimos juízes, já citados, representantes do Ministério Público, chefe de cartório e toda a equipe aí da CEOSIC, bem como do Núcleo de Apoio ao Primeiro Grau. Encerramento marcado para esta data, após a conclusão dos trabalhos, pelo doutor Fabiano, representante aí da CEOSIC, será feito um relatório gerado pelo sistema do TSE, onde ele irá expressar o que realmente foi apurado durante a inspeção de ciclo, e conforme esse relatório, gerado pelo sistema 5, ele apontará evidente evolução ou não em cada zona eleitoral inspecionada, em relação à baixa de acervo dos processos, quanto à diminuição ou não do acervo, a quantidade existente podendo ser complementada aí pelo doutor Marcos, que é o representante, é o Marcos mesmo, representante do núcleo. Eles irão falar também quanto à regularidade, o atendimento dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Deverá ser ressaltado onde haja algum ponto a ser avançado da apuração das eleições, se houve falta de atuação de mesários, por acaso existente, mas o que nós esperamos é que possamos ficar todos contentes com os resultados alcançados em ambas as zonas eleitorais. Até porque eu acho que são as últimas, né, Fabiano? Isso, hoje essa é a última inspeção desse ano. Esperamos fechar aí com chave de ouro, né? Então, este é um momento relevante da inspeção, né, dos serviços cartorários, onde será apresentado um balanço dos trabalhos da Corregedoria, sob a gestão do desembargador James Gomes Pereira. E, independente do resultado, eu já quero tecer elogios aí à nossa equipe da CEOSIC, representada pelo doutor Fabiano, o doutor Marcos, que representa aí o nosso núcleo de apoio ao primeiro grau, aos servidores dos cartórios eleitorais, aos meus colegas magistrados, doutor Enio, doutor Tiago, doutor Cesário, doutor Cícero, doutor Sérgio, enfim, toda essa equipe aí que nos acolheu, que a gente admira e respeita. Aos promotores de justiça, eu quero aproveitar para agradecer, dizer que a participação e colaboração do Ministério Público, que é o fiscal da lei, é indispensável. Sem ela, o juiz não chega na atividade fim, que é julgar e dar baixa nos processos. E dando seguimento, devo dizer que, caso haja eventuais inconformidades a serem apresentadas nos relatórios, os ajustes devam ser efetivados, tudo com a finalidade de melhorar os trabalhos da Justiça Eleitoral do Estado. O trabalho da Corregedoria hoje não é só cobrar, como a gente bem frisou na abertura, né? Não é só cobrar do magistrado e da equipe, mas disponibilizar meios de se melhorar o desempenho do primeiro grau da Justiça Eleitoral, especialmente para cumprimento das metas do CNJ, no ranking nacional, e para que os nossos superiores, o desembargador Erivan Lopes, que é o nosso presidente, e o desembargador James, nosso corregedor, possam apresentar bons resultados da gestão. E após esse relatório, será encaminhado para o desembargador corregedor regional eleitoral, que avaliará o processo de inspeção de ciclo em ambas as zonas e determinará as ações que devam ser efetivadas, caso necessárias, para o aperfeiçoamento dos serviços prestados para a Justiça Eleitoral do Piauí nas duas zonas eleitorais. E para não me alongar, agora na sequência nós teremos a apresentação dos relatórios, com os resultados dos trabalhos, que serão apresentados aí pelo doutor Fabiano e o doutor Marcos. Então, agora com a palavra o doutor Fabiano, em seguida o doutor Marcos, se assim desejar fazer alguma complementação ou recomendação, fiquem à vontade. E a seguir, na sequência, falarão os juízes, promotores
e o chefe de cartório. Muito obrigada. Com você, Fabiano. Obrigado, doutora Maria Luísa. Antes de dar isso aqui minha palavra, eu queria fazer um print aqui para encaminhar para a imprensa, tá? É, tá? Botar até 1, 2, 3, eu vou fazer um printzinho aqui para a gente encaminhar aqui para a imprensa noticiar a nossa audiência, tá ok? Obrigado. Vamos lá, 1, 2, 3. Deixa eu ver se já sai aqui. Pronto. Pois bem, fazer inicialmente aqui minha autodescrição, né? Meu nome é Fabiano Carvalho, sou servidor da Seção de Orientações e Correções e Inspeções da CELSIC, né? Estava secretariando, né, como secretário da Presidência e Inspeção, acompanhado do nosso colega do Núcleo, né, de Apoio Processual Primeiro Grau, doutor Marcos. E antes de iniciar minha palavra, eu vou fazer essa minha autodescrição. Fabiano Carvalho, da Ação de Orientações Zonas Eleitorais, tenho cabelo preto, me autodeclaro pardo, estou com camisa cinza, né, com fundo fosco, né, e, e vou fazer um breve resumo, na verdade, né? O objetivo aqui não é esgotar o assunto, a matéria, né, referente aos achados, evoluções, até mesmo porque, como a doutora Maria Luísa explicou, você vai ser objeto do relatório, né, mas a gente vai disponibilizar o relatório dos achados que nós encontramos, né, e fizemos as avaliações. De antemão, nós vamos colocar dentro do sistema SEI, os colegas podem já ir tendo acesso, né, mas dentro do próprio, desse relatório do sistema 5, no qual nós fazemos a avaliação das amostras, né, que são muitos quesitos, e os quesitos a avaliação é através de amostras, né? Colhemos algumas amostras, sempre com o objetivo de detectar a evolução, a correção, ou uma eventual falha que possa ser corrigida, e isso vai ser esmiuçado dentro do relatório do sistema 5, depois feito um novo relatório, né, com base nesse sistema já com as providências, né, e sugestões de providência a serem executadas, né, para correção, não só do cartório litoral, mas também com sugestões referentes à atuação da própria administração, né. Antes de também iniciar minha palavra, eu queria, de antemão, agradecer a receptividade dos colegas, né, os colegas das ondas eleitorais, da 29ª, da 40ª, toda a equipe, né, toda a equipe do cartório esteve conosco e a equipe nos auxiliou sempre todas as informações que precisamos, né, das amostras, informações referentes às rotinas do trabalho, né. Então, foi nos disponibilizado toda a infraestrutura e todas as informações necessárias para a gente pudesse desenvolver nesse trabalho durante a semana. Trabalho um pouco corrido, porque, de fato, nós temos 2 dias e meio para fazer todo esse levantamento, mas eu acredito que deu para ter uma visão e pontuar alguns pontos que achamos assim de fundamental importância, exatamente, sempre com o objetivo na evolução, né? O objetivo é esse, é evoluir e sempre alinhar os procedimentos cartorários que vem tendo sempre mudanças constantes também, face à legislação, face a novas orientações, inclusive da CGE. E eu vou fazer então agora então apenas começar aqui pela 29ª zona eleitoral, fazendo apenas alguns pontos, né, referente às evoluções que ocorreram, né? Só um instante. Bom, referente a como havia dito na audiência de abertura, as 2 zonas passaram por inspeções de ciclo em 2019. Então, eu achei interessante fazer apenas um pequeno paralelo, né? Isso também constei no relatório, do que nós encontramos na inspeção em 2019, do que encontramos agora, se houve evolução, o que foi objeto de correção, né? Então, assim, ambas as zonas, a gente observou uma evolução. Isso é muito saudável, salutar. A gente vê esse desenvolvimento do trabalho, né, que algumas falhas que haviam na inspeção anterior realmente foram objeto de correções, né? Referente à 29ª zona eleitoral, de fato, referente a isso, comparando com a inspeção de 2019, houve uma significativa evolução. Na verdade, grande parte dos quesitos foram objeto de correções, né? Então, assim, parabenizar a equipe, né? Eu vou citar alguma. E a gente, de fato, os achados que encontramos foram mais pontuais, né? Assim, nada.
sugestões, né, alguns alinhamentos, mas assim, grande totalidade dos quesitos referente a 2019, né, houve realmente correção, né? Significa que realmente os colegas estão desenvolvendo um bom trabalho, né? E a gente também está sempre disposto a estar perto e auxiliar e alinhar, enfim, sempre com a intenção de melhorar ainda mais o trabalho desenvolvido, né? Então, por exemplo, vou citando alguns exemplos, na questão de infraestrutura, não houve muita evolução, isso é a parte do tribunal, né? Mas, assim, você vê que na acessibilidade, a questão do próprio imóvel, né? Porque o imóvel é o mesmo que foi feito em 2019, né? Inclusive, o Sérgio até nos falou que já está imóvel, né, Sérgio, que um terreno que já foi doado, né, para tribunal, para a União, né, e a gente realmente seria muito interessante que isso acontecesse, pudesse os colegas terem um ambiente de trabalho melhor, que pudesse desenvolver ainda de forma ainda mais eficaz os seus trabalhos, né? Realmente o imóvel lá é um espaço muito reduzido, né? Então itens como acessibilidade, própria conservação do prédio, né? Espaço interno, não houve evolução porque se trata realmente do mesmo imóvel, né? De respeito, por dar um exemplo aqui alguns itens, os colegas fizeram um procedimento no ano, na inspeção de 2019, havia uma necessidade de realização de descarte de material, né? E os colegas já procederam, você observa visivelmente que já deu uma melhor visão, né, de otimização de espaço, né, Sérgio? Até tipo, estávamos comentando, né? Inconformidades verificada em processos judiciais, essa parte processual o colega Max vai citar, mas lá já vocês já como é de ciência, já houve uma grande mudança, né? Uma grande evolução na parte processual, né? Inclusive foi objeto de parabenização, né? Pelo que foi alcançado, né? Então, na inspeção de 2019, haviam 30 processos, né? Na verdade, eram 49 processos judiciais de tramitação, então, parados há mais de 30 dias. Nessa foram atualmente detectados 2 processos nessa situação. Então, formulários com deficiência na outra não eram distribuídos, né, e atualizado a situação dos eleitores, né, dos formulários, que eram uma determinação de encaminhar, de sempre disponível esses formulários nas sessões. Isso aí também foi corrigido, com um pequeno ajustezinho de algum lançamento, mas já corrigido também. Decisão coletiva de RAI em 2019. Então, foi localizado RAI sem decisão da autoridade judiciária, item totalmente corrigida, as rotinas relativas aos procedimentos sem dispõe de decisão coletiva dos RAIs. Na inspeção de 2019 também foi verificada na 20ª zona eleitoral inconformidades referentes ao lançamento do AS, especialmente na questão da inegibilidade, né? Nos motivos que geram inegibilidade da Lei Complementar 6490, artigo 1º, inciso 1. Item também corrigido, né? Muito interessante essa correção, que a gente também não é muito comum ver, sempre verifica algumas falhas e lá na 20ª zona eleitoral a gente observa que todas as mostras que colhemos referente aos lançamentos nesse item de suspensão de direitos políticos de atos, todos estavam devidamente lançados por seu motivo correto, de acordo com a tipificação criminal e a repercussão, caso houvesse ou não incidência na lei complementar. Então, essa parte de inelegibilidade, atualização do cadastro eleitoral, então, também cancelamento de filiação, foi verificado na comunicação de filiação, na última inspeção, comunicação de filiação cuja data de cancelamento lançada pelo cartório não correspondia à data do protocolo de expediente, e também totalmente corrigido no procedimento atual do Sérgio. Enfim, a gente, a nível de procedimento assim, administrativo, de lançamento, de atualização do cadastro eleitoral, fiz pontuei algumas informações com o Sérgio, mas, assim, em regra, muito pontual mesmo, acho que está muito dentro daquilo que a gente está buscando, conforme nas amostras que a gente tem localizado. E, por exemplo, a nível de alinhamento, né? Eu vou aproveitar até essa oportunidade, porque a questão da regularidade da transmissão dos lotes RAIs é uma falha que está ocorrendo, na verdade, em todas as várias zonas eleitorais que nós temos inspecionado, né? Porque recentemente, é uma decisão recente, tá? A presidência do Tribunal Superior Eleitoral, através de ofício circular da CGE,
como existe uma demanda grande do sistema gov.br para fins de atualização e de acesso ao sistema ouro do sistema gov.br, então eles caminharam para todas as zonas, para as corregedorias regionais eleitorais e as zonas eleitorais, determinação de envio desses lotes RAIs diariamente, né, para processamento, fechamento e envio diariamente esses lotes RAIs para processamento. Então, assim, é uma atividade que vai realmente impacta na rotina do cartório, né? Porque o cartório, ele fecha o lote diariamente, né? Fecha o lote, mas para enviar para processamento, faz necessária a decisão do magistrado, entendeu? Então, a gente entende que os excelentíssimos senhores juízes eleitorais, magistrados, têm uma demanda grande, diária, né? Mas que a gente solicita que fosse reservado um momentinho, poderia até combinar isso com o chefe de cartório, destacasse um momento do dia para assinar esse SEI de decisão coletiva, para a gente poder cumprir essa determinação da CGE e da presidência, né, de enviar esses lotes RAIs diariamente para processamento. Então, assim, a outra, no que diz respeito à 20ª nona eleitoral, não, é isso mesmo, acho que alguns itens teve uma correções, mas corrigido parcialmente, então, assim, muito pontual, né? Então, o cartório realmente tem desenvolvido um bom trabalho, especialmente nessa área de gestão do cadastro eleitoral, com base nas amostras que nós colhemos, tá ok? Referente à 40ª zona eleitoral, só um instante. A 40ª zona eleitoral também houve uma evolução, né, dos achados. A 40ª zona eleitoral tem uma demanda maior, realmente, pela quantidade de municípios que ela atende, então exige também, consequentemente, uma logística, um sistema, um gerenciamento de procedimentos cartorários, né, de forma a dar vazão a essa demanda, né, e também tivemos evolução, tanto no quesito da parte estrutural, a gente observou que algumas falhas referentes à inspeção anterior, como ausência de piso tátil, rampa de acesso, né? Enfim, algumas demandas de acessibilidade já foram corrigidas, mas ainda exige, a gente considerou como corrigido parcialmente, porque ainda exige algumas ações por parte da administração, né, por conta do diminuto espaço de circulação de cadeiras e rotas e outros problemas que verificamos. Também a questão da conservação do prédio, também com suprimento de fundos, a gente observou também que o colega falou que foi aplicado suprimento de fundos, o colega Cícero, e também teve alguns problemas referentes à estrutura do prédio que foi resolvido, né, apesar do que ainda avaliamos a necessidade de uma avaliação técnica, né, para a questão da estrutura do móvel, por ser antigo, né, então a gente pontuou isso aí. Então, na inspeção 2019, foi detectado geração de expedientes, alguns expedientes, portarias, ofícios, editais fora do CI, tem corrigido, o colega Cícero hoje está inserindo todos os procedimentos administrativos no SEI também, na inspeção 2019, localizado documentos SEI para protocolização, item também corrigido. A publicação dos RAIs também, os colegas estão feito essa publicação, assim, de forma rotineira, porém é necessário fazer esse ajuste, né? Ajuste, a gente explicou para eles também esse ajuste quanto a essa questão das datas, do encaminhamento dessa publicação. Na verdade, a publicação ela deve ser feita no dia 1º e dia 15 de cada mês. Isso aí foi um ajuste que a gente passou para ambas as zonas eleitorais com o objetivo de deixar a publicidade de acordo com como estabelece a norma eleitoral, porque é a forma de aí você cumpre a norma, estabelece a publicação nos prazos definidos, né? E esse ajuste a gente solicitou que os colegas fizessem, e a gente passou essa orientação para eles, que é a publicação das decisões coletivas, das listagens de deferimentos. E aí, em referente à questão no caso da 40ª zona eleitoral, também publicação de lotes RAIs 2019 não era utilizado pela zona, também item corrigido, hoje todas as decisões coletivas são feitas, né, através de decisões coletivas. A transmissão do lote RAI não respeitava a periodicidade regulamentar, então, assim, a questão da periodicidade, a gente
eu combinei com Cícero, da gente ajustar essa periodicidade, né? Para ela ficar conforme a gente via determinado, via orientado a cumprir a determinação da CGE, da presidência. Em referente às inconformidades, no item 2019, a gente, na inspeção 2019, referente à suspensão de direitos políticos, cadastro eleitoral, a gente colocou como corrigido parcialmente, de fato, você, referente a essa mesma, essa matéria no que diz respeito à atualização desse lançamento com base também com lançamentos que têm efeito na lei complementar, a gente dentro com amostras de itens lançados corretamente, outras amostras não, mas assim, são ajustes que a gente demonstra que os colegas têm conhecimento. Está precisando realmente é só um ajustezinho de forma a sempre padronizar e os lançamentos serem de acordo com o que estabelece a norma e a tabela de inegibilidade que a gente encaminhou para eles. Na verdade, eu até conversei com o Cícero por face à demanda, né, que eles têm, né, dos municípios que ele atendem, né, a gente orientou o cartório a gente fazer uma rotina, né, uma rotina de acesso aos sistemas, né, uma rotina de tratamento, de forma a você sanar alguns pendências e ficarem outras pendências aumentando, né? Então, eu acredito que se os meninos ajustarem essa rotina, né, de forma a ter esse planejamento semanal, né, semanamento, sabendo que vocês diariamente irão acessar, a gente faz, até sugerimos que elencasse todos os sistemas administrativos e fizesse esse trabalho sistematizado, né, o dia, acessando diariamente PJE, diariamente SEI, fazendo uma rotina de acesso dos sistemas administrativos de forma que você não trabalhe um em detrimento dos outros, depois você trabalhe outros, né, em detrimento dos demais. Então, a gente fez na Encosto sugerir ao Cícero fazer uma listagem de todos os sistemas, né, e a gente verificar, fazer uma rotina de tratamento diário, que precisa ser diariamente ser tratado, que os precisam ter, podem ser com uma frequência não diária, né, inclusive no Infodip sugeri conversar com o pessoal aqui da Associação de Cadastro Eleitoral, exatamente para também, se quiserem adaptar com a rotina que eles trabalham aqui, sempre com base vocês manterem esse trabalho conjunto. Em dois pontos específicos, que a gente solicitou uma certa urgência na 40ª Zona Eleitoral, um é referente ao sistema Justifica, né, que o Cícero já tá ciente, né, a gente tem que fazer esse tratamento quanto antes, né, por conta dos requerimentos em aberto, são justificativos referentes à eleição 2022, e outra referente à questão de atendimentos que foram realizados, e a ATI recentemente encaminhou para as zonas eleitorais atendimentos com eleitores que não tinham dados com dados biométricos com pendência, né? Conversão do requerimento título NET, transformado em requerimento em conversão em RAI, porém esses eleitores possuindo pendências biométricas, né? Quando a orientação é que, havendo essa necessidade de coleta biométrica, que seria o caso, que essa conversão do RAI seja feita na presença do eleitor, exatamente para evitar esses erros. Então, é isso aí também a gente botou com os colegas, né? De antemão, seriam essas duas ações pendentes, né? Assim, com maior urgência. E referente também, outro ponto que a gente sugeriu ao Cícero também, que fazer o quanto antes, seria o procedimento de descarte de material, que ele disse que já tem ciente, inclusive o doutor Enio já passou as orientações para ele, referente a isso aí, exatamente para otimizar espaço, né? Otimizar, e as eleições que estão vindo aí, 2024, eleições municipais, né? Também a questão do inventário de patrimônio, que ele já iniciou também a questão do inventário de patrimônio referente a bens inservíveis. Então, esse trabalho eu orientei o Cícero fazer o quanto antes para virar 2024 e ter um espaço otimizado, né? Para a gestão do seu trabalho, né? Mas, assim, a gente percebe que a equipe, ela está bem unida junto a esse objetivo, e isso é que nos deixa satisfeito, porque nós ficamos aí, não foi, Cícero, uma manhã inteira aí conversando, né, traçando algumas estratégias, algumas orientações referente ao atendimento, né, referente ao lançamento de AS, né, claro que o tempo é muito corrido, né, e aí não dá para a gente fazer sanear tudo, né, mas a gente vai estar disponível aqui, juntos a gente vai, tenho certeza que com a colaboração de todos, que vocês estão comprometidos, a gente vai corrigir ainda essas pendências que existem.
né? E assim, no mais, é isso, né? Houve evolução nas duas zonas, né? E a gente vai ficar à disposição, né, para os colegas, para eventuais dúvidas, né? Caso ficou alguma tendência, alguma orientação que não deu tempo de repassar para vocês, ou foi por conta do tempo mesmo, mas vocês sabem nossos ramais aqui, vamos ficar disponível, né, para qualquer qualquer dúvida, orientação, tá? Aí essa parte processual, o colega Marcos vai dar uma exposição também inicial para poder passar para os senhores, tá? Muito obrigado, reitero meus agradecimentos, viu, por estar conosco nesse período e pela receptividade. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Vamos ouvir aí o doutor Marcos. Marcos, seu áudio está mudo, tá? Sem áudio ainda. Quer ver aí com o Francisco? Francisco, pode dar um auxílio ao Marcos? Ele está testando ali. Ah, tá. Marcos, Francisco, o Marcos, ele está com áudio, sem áudio, de saída de áudio. tá. É bom ele sair e entrar novamente para ele ver se resolve, primeiramente. Agora, opa, já tá escutando, Marcos. Tá ok, então. Tá Fala, baixinho. tá Fala um baixinho, pouco. aumenta só um pouquinho o volume. Melhorou? Ainda Olha, está baixo. Você falar um pouco mais próximo do microfone. o áudio está baixo, né? Aqui nós já sincronizamos e ele está no máximo. Melhorou? Eu vou falar um pouco mais alto, Melhorou, agora dá para mim. dá para ouvir, né? Bom, bom dia a todas e a todos, tá bom? Para eu não me delongar, eu vou pontuar aqui os itens que, em ambos os cartórios, conforme a análise, exige aperfeiçoamento. Eu vou trazer aqui primeiro os números do Pio Nono, da 29ª zona, tá? Dos itens analisados. Bom, com relação a SEI, inclusive nós conversamos com o Sérgio, chefe do cartório, para melhorar a questão da parametrização do SEI. A gente já ajustou com ele no momento da inspeção, ele já sabe como proceder, entendeu a questão. Alguns já vinha sendo feito corretamente, outros estavam precisando de ajuste, mas ele já ficou ciente dessa situação. Com relação a processos judiciais em tramitação no PJE do primeiro grau, o processo mais antigo da zona é o inquérito policial 189/31/2020, que foi autuado no dia 20/11/2020. Mas aí a gente estava analisando esse processo e a gente observa que tem sempre aqueles pedidos da Polícia Federal para prorrogação de prazo. Então, isso aí tem acarretado uma certa demora no trâmite processual, mas que Sérgio ficou ciente das providências a serem tomadas nesse sentido. Processos em tramitação no início da inspeção. A zona 29, na data da inspeção, possuía 14 processos, né? Em tramitação no PJE. Processos paralisados há mais de 30 dias, haviam 2, né? Não havia nenhum processo concluído na data da inspeção, tá? As metas do CNJ, as metas 1, 2 e 4, todas alcançadas, com os percentuais ok. E com relação, a única observação é com relação às prestações de contas, que a gente também já pontuou e ajustou com o Sérgio, que exige aperfeiçoamento. É exatamente com relação ao cumprimento da sentença. Em algumas prestações de contas que a gente coletou, há a falta da comunicação aos órgãos partidários, principalmente as prestações de contas julgadas não prestadas, com relação à informação ao Diretório Nacional e Regional dessa suspensão de cotas.
O único item que a gente observou e que exige aperfeiçoamento com relação à parte processual, ok? Então, a zona número 29 está ok com relação ao processo. Sérgio está de parabéns. O doutor Tiago Coutinho e o doutor Eduardo Palácio também estão de parabéns. A gente pôde observar nas amostras que a atuação deles é diligente, né? Sempre que há uma situação de conclusão dos autos ao juiz, de imediato a atuação do doutor Tiago. Esse processo remetido ao doutor Eduardo Palácio também sempre tem uma devolução dentro do prazo. Então, a gente observou esse aspecto positivo com relação à atuação do doutor Tiago e do doutor Eduardo. E também do Sérgio, enquanto chefe do cartório. Com relação à 40ª zona, fronteiras, a gente também vai pontuar aqui alguns números que a gente observou, principalmente aqueles que exigem aperfeiçoamento. Com relação ao SEI, em conversa com o Cícero, a gente também pontuou a mesma coisa. Muitos SEIs sem leitura, sem a ciência, né, de controle, e a corregedoria sempre faz esse acompanhamento. E no momento da inspeção, nós tínhamos 31 processos que não tinham controle de ciência. Mas a gente já ajustou naquele mesmo momento, né, ajustou uma estratégia com o Cícero para ele adotar, né, ele acatou, entendeu que era necessário, e essa situação de SEI já vai ser resolvida. Acredito até que ele já implementou essa situação que a gente apontou para ele. Com relação a processos judiciais em tramitação, a gente encontrou nas amostras um processo mais antigo, é uma correição ordinária. Essa correição ordinária, ela foi autuada no dia 26 de 11 de 2010. Mas Cícero me informou que esse processo encontra-se aqui na sede e está aguardando uma definição aqui da própria sede. Mas já informei para ele certificar nos autos toda essa situação, né? Para que esse processo não fique por mais tempo parado, que se encontre uma solução. Com relação ao número de processos em tramitação no início da inspeção, nós encontramos 119 processos. Mas eu quero fazer uma observação com relação a esse número, né? Processo de 2023, segundo o Cícero, muitos já estão decididos, estão só aguardando um comando ou uma autorização aqui por parte do certo núcleo para que eles sejam arquivados. Então, vai ter uma redução significativa no quantitativo processual da zona. Processos paralisados há mais de 30 dias, nós encontramos 35 processos, né? As metas do CNJ todas foram alcançadas, né? Todas acima do percentual. Encontramos 10 processos concluídos na data da inspeção. E todos esses itens a gente colocou como exige aperfeiçoamento. Mas no momento da apresentação desses itens, nós convocamos o Cícero e apresentamos item a item aquilo que ele precisa melhorar. E como o próprio Fabiano já frisou, a gente apresentou um plano de trabalho sugestivo para que ele possa adotar na zona, né? Ele achou viável e disse que vai implementar esse plano de trabalho. Com relação ao processo, a gente observou na 40ª zona uma morosidade nos impulsos processuais. Existem as sentenças determinando que seja feito alguns impulsos, e aí a gente observou entre um impulso processual, isso por parte do cartório, entre um impulso e outro, uma demora, um intervalo de tempo muito grande. E aí a gente ressaltou e também já fez a pontuação, já apontou para o Cícero qual o trâmite. Inclusive, a gente disponibilizou para ele uma estratégia que a gente utiliza aqui no núcleo para melhorar o acompanhamento desses processos, né? E ele já está providenciando isso. Inclusive, deixamos como modelo uma planilha que a gente trabalha aqui para acompanhar cada impulso desses processos. Com relação à atuação do doutor Enio e do doutor Cesário, eu faço a mesma referência com relação à 29ª zona, né? Nos processos que a gente teve acesso, né, e que fizemos a análise, sempre que o processo é remetido concluído para o juiz, doutor Enio, de imediato ele é devolvido ao cartório para providências.
E quando se dirige ao doutor Cesário, promotor, sempre o doutor Cesário está pontuando e devolvendo com os pareceres necessários os processos para o cartório. Então, assim, em síntese, ambas as zonas eleitorais precisam, no caso, Cícero, já foi pontuado, é só a questão de reduzir esse tempo nos impulsos processuais. Com relação ao Sérgio, a situação dele é mais tranquila, tá ok. E aí também queria ressaltar o trabalho da Jamile, da Eva Calize, lá da 40ª Zona, e da Jéssica, da 29ª Zona, como apoio operacional lá nos trabalhos. Basicamente, são esses os itens que a gente aqui do núcleo pontua para essa situação. Os demais itens vão estar lá no relatório, mas a grande maioria estão conformes, né? Então, eu ressaltei, procurei ressaltar, na realidade, só esses pontos que exigem aperfeiçoamento. E eu devolvo a palavra agora, agradeço a vocês pela atenção. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Vamos ouvir agora, então, os dois juízes eleitorais, doutor Tiago e doutor Enio, em seguida o Ministério Público, está aí doutor Cesário, e, para finalizar, o chefe de cartório. Fique à vontade, doutor Tiago, doutor Enio. Bom dia, doutora Maria Luísa. Bom dia aos demais participantes. Eu vou seguir o protocolo aqui, né? Meu nome é Tiago Coutinho, sou juiz eleitoral da 29ª Zona Eleitoral, titular da Vara Única da Comarca de Pio Nono, no caso. Eu tenho pele branca, estou trajado de camisa branca, gravata vermelha e um paletó azul marinho. Eu acho que não me restou muito a dizer, a não ser agradecer, né, as ponderações que foram feitas a respeito do trabalho da 29ª. Eu sei que a nossa situação não é ruim, pelo contrário, pelo que foi dito, né, que eu acompanhei atentamente, ela é boa, e isso se dá muito por conta do excelente trabalho desempenhado pela equipe da 29ª, né, chefiada pelo chefe de cartório Sérgio, que é extremamente rápido, organizado, é muito disponível, prestativo, e essas características que ele ostenta se refletem mesmo no trabalho que ele desempenha, né, e na equipe que o segue. Então, minha luta sempre é tentar estar no nível dessa equipe, né? Por mais que a gente tenha momentos de maior conturbação no serviço, tanto por parte da jurisdição comum quanto na própria jurisdição eleitoral, nós temos conseguido, né? Nós temos tido sintonia e temos conseguido bons resultados. Então, só queria agradecer pelo trabalho, né, do núcleo e dizer que a 29ª está à disposição, né? No que a gente puder melhorar os serviços ou adotar alguma postura que possa também trazer melhores resultados ao tribunal, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Tiago. Vamos ouvir o doutor Enio. Parabéns aí pelos resultados. E obrigada pela colaboração. Bom dia a todos, inicialmente. Bom dia, doutora Maria Luísa, Fabiano, Marcos, né? Todos os demais, os promotores de justiça, doutor Cesário, doutor Eduardo, ao amigo aí, né? Doutor Tiago Coutinho, na 29ª Zona Eleitoral. Seguindo o protocolo, meu nome é Gustavo Lopes Barros, tenho pele branca, camisa azul social e paletó branco, gravata preta com alguns detalhes. Na mesma linha que o doutor Tiago já esclareceu aí, a gente só agradece, né, o apoio, que é muito importante. Os objetivos já foram bem citados aqui pelo colega Fabiano, que né, evoluir de 2019 para cá, né? Nós temos algumas coisas pontuais a serem melhoradas, mas como foi bem frisado aí, tanto pela CELSI como pelo pessoal do Núcleo de Apoio às Zonas Eleitorais, tivemos uma certa evolução, 2019 para cá, e esse apoio, né, da Corregedoria é de extrema importância especial para alinhar, né, esses procedimentos cartorários que realmente devem ser alinhados. Então, a gente agradece, né, sem sombra de dúvida, o apoio da Corregedoria, das equipes, e vamos procurar, então, fazer esse alinhamento e melhorar, né,
no que for orientado, mas aqui minha intenção não é justificar, né, mas tão somente colocar que é preciso frisar também que a zona eleitoral de Fronteiras, a 40ª zona eleitoral, ela, além de ser uma zona extremamente judicializada, ela, como foi bem citado aí pelo Fabiano, nós temos 4 municípios. Então, Fronteiras, São Julião, Alegrete e Caldeirão Grande, que não é nossa jurisdição na Justiça Comum. Então, nós temos 4 municípios onde as eleições, né, em especial as eleições municipais, são bastante acirradas, né, que se provoca, né, bastante judicialização, enfim. Então, isso não é a intenção de justificar, mas tão somente de pontuar, e isso tem que ser levado em consideração, né, esse grande leque aí de municípios, né? São 4. Então, na medida do possível, a gente sempre orienta o Cícero, né? A questão o que o Fabiano colocou é muito importante, essa questão de rotina, né? Dos procedimentos, PJE. Quando eu vinha conversando com o Cícero já há quase 2 anos atrás, quando eu cheguei, né? A gente tinha um SEI aí com quase 206, né? E hoje a gente tem 30, pelo que eu vejo aqui, tem 32 registros SEIs aqui. E aí eu sempre falei para ele, ó, essa passagem pelos sistemas, né, essa rotina de sempre verificar os sistemas, né, diariamente, a gente tem que criar, e eu acredito que o Cícero está se empenhando, né, na medida do possível, né, e da demanda que a gente sabe que é alta, para poder evoluir aí, né, e com certeza o trabalho desempenhado pela Corregedoria, essa inspeção vem muito nos ajudar nesse sentido, certo? Então, agradeço, né, a todos, a equipe da Corregedoria como um todo, e com certeza nós buscaremos nos alinhar aí, de acordo com as orientações que forem dadas, ok? Agradeço. Então, Obrigada, doutor Enio, pela colaboração. Parabéns aí pelos resultados. E vamos ouvir, então, agora o doutor Cesário, que é representante do Ministério Público, e muito nos honra aí com a sua presença, doutor Cesário. Estou falando assim, bem lentamente, espaçadamente, bem quietinha, porque estou febril. Fui a picos e essa história do aquecimento aí, eu acho que é global, né? Dizem que foi o ano mais quente. Peguei poeira e voltei assim, bem indisposta. Mas fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, doutora Maria Luísa, doutor Enio, doutor Tiago, Cícero, Marcos Santos, doutor Fabiano, bom dia a todos. Bom, então, a gente viu aí a realização da abertura dessas audiências, orientações às cartórios eleitorais da zona, e, assim, da parte do Ministério Público, a gente tem se empenhado para oferecer as manifestações necessárias tempestivamente. Então, eu não tenho nenhum processo com visto para o Ministério Público, não tem nenhum. Então, os processos que chegam aqui, a gente dá os pareceres, as manifestações tempestivamente. Então, tive com satisfação que a 40ª zona eleitoral vem funcionando com tempo, né? E, assim, nós vamos nessa toada de acatar e resolver os problemas que surgem, dar os pareceres, o juiz das decisões precisas, que vem sendo feito, e, se Deus quiser, vamos continuar sendo assim. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cesário, como sempre, diligente. E aí, na zona eleitoral, não é diferente. Agradeço a participação, parabenizo aí os resultados. E vamos ouvir o chefe de cartórios. Doutora Maria Luísa, só um instante. O doutor Eduardo, ele teve uma quedazinha, mas ele acabou de ingressar novamente, que é o Ah, juiz da 40ª zona eleitoral, ou o promotor da promotor. 40ª zona eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Eduardo.
sei como é que está o problema na conexão dele, que caiu e retornou e aí admitir novamente. O senhor está Vamos nos ver aí se escutando, doutor Eduardo? Não sei, Acho não que sei. não, né? Eu acho que não sei, ele caiu e retornou e admitir novamente. Eu não sei se o doutor Eduardo está conseguindo, com áudio para se manifestar. Doutor Eduardo, o senhor fica à vontade, tá bom? A doutora Maria Luísa está tentando abrir a palavra ao senhor. Fabiano, com licença, eu falei com ele aqui agora e ele disse que não está ouvindo nada realmente tem algum problema dele na conexão e não está conseguindo ouvir nada. Então, eu acho que realmente não tem como ouvi-lo, não. Obrigada. Então, vamos ouvir aí o chefe de cartório e se ele conseguir entrar, ele será ouvido em qualquer momento. Bom dia, doutora Maria Luísa. Em nome de quem cumprimento os demais magistrados e representantes do Ministério Público presentes nessa cerimônia. Fabiano Oliveira, em nome de quem saúdo os demais servidores. Meu nome é Sérgio Portela da Costa. Estou trajando uma camisa em tom branco. Me considero de pele parda, uso óculos com armação preta. E queria deixar registrado nessa audiência, primeiramente agradecendo as palavras do Dr. Tiago, meritíssimo juiz eleitoral da zona, como já apontou aí na audiência de abertura, sobre que é bastante solícito, né, no atendimento das demandas eleitorais, sempre acompanha com regularidade as rotinas cartorárias, tanto na parte administrativa como na seara processual. E nós ouvimos atentamente, aqui de forma presencial, as sugestões dos colegas da corregedoria, e foi um trabalho muito meticuloso e durante 2 dias, né, de manhã e à tarde, verificamos aí alguns procedimentos que merecem ser aperfeiçoados. E vamos atender essas sugestões dos colegas, de modo a sempre melhorar cada vez mais a prestação do serviço do cartório eleitoral. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Vamos ouvir o doutor Cícero. Bom dia, doutora Maria Luísa, em nome de quem eu saúdo a todos os presentes. Pelo que eu pude perceber, inclusive até já havia comentado antes, as inspeções de ciclo, elas se enquadram numa ferramenta de gestão chamada de ciclo PDCA. Se não se enquadra, se assemelha. Ou seja, o P de planejamento, se planeja inspeções quadrienais. O D de dirigir, né? Existe um trabalho de direção, coordenação e execução dos trabalhos. O C, que seriam as inspeções propriamente ditas de controle, né? E nesse controle é onde eu vejo que tem que ser melhorado, né? E o A seria ação. E a ação que eu pude perceber é justamente uma ação mais corretiva do que punitiva, como se estigmatiza os trabalhos da corregedoria. Por exemplo, o colega, o doutor Marcos, que foi responsável aí pela parte processual, nos alertou de um ponto muito importante, eu até agradeci. Nós, né, na ânsia de baixar os processos de 2023, assim que recebermos as orientações do núcleo de apoio, baixaríamos sem aquela comunicação obrigatória que está consignada na sentença, de comunicar aos órgãos nacional e regional a suspensão do repasse das cotas. Então, muito obrigado, doutor Marcos, pela sugestão, pelo alerta e pela planilha, não é? Que nos ajudará muito, sobretudo em um ano de eleição municipal, porque na eleição municipal os trabalhos são proporcionais ao número de termos. A gente estima que nós trabalharemos com 400 processos, dos quais 300, em torno de 300, tem que ser julgado até o final do período eleitoral. E a gente faz um apelo, vamos ter dificuldade e precisamos, novamente,
do apoio providencial do núcleo de apoio processual. Com relação à parte administrativa, também foi louvável a atuação do doutor Fabiano, né? Na questão de apontar as evoluções, mas também o que tem que ser melhorado. Por exemplo, maior celeridade na análise dos RAIs, né? Para que o eleitor tenha rapidamente os seus direitos inerentes à cidadania atendidos. A questão do justifica, a gente já está providenciando, doutor, e isso tem a ver com a quitação do eleitor, e também a questão de aumentar a frequência de acesso ao nosso Infodip, porque muitas vezes a gente recebe não só suspensões de direitos políticos, mas também extinções de punibilidade, para que esse cidadão possa ter restabelecido os seus direitos políticos, né? Com relação à parte processual, eu queria destacar e agradecer ao Ministério Público Eleitoral, muito célere nas suas manifestações, fazendo valer, de fato, o seu mistério constitucional de atividade essencial à função jurisdicional do Estado. Agradecer também o doutor Enio, porque é um juiz titular da Comarca de Fronteiras que tem milhares de processos em acervo. E, mesmo assim, esse magistrado é comprometido com o serviço eleitoral e se coloca à disposição do cartório eleitoral 24 horas por dia e 7 dias por semana. Muito obrigado, doutor Enio, inclusive por confiar que a gente possa melhorar. E um ponto importante que o doutor Fabiano observou, e que é um novel direito fundamental, é a questão da proteção dos dados pessoais, viu? Que, inclusive, pode render sanções ao servidor. Recebemos o alerta. E aquilo que o servidor pensava, esperava ser o seu algoz, pode estar sendo o seu salvador nesse ponto, né? Mas gostaria que, se fosse possível, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em voga, ela não só trata de restrição de dados, mas ela também trata das exceções, né? Que é a questão dos dados compartilhados e também tratar os dados que são movimentados sem o consentimento do eleitor. Então, tem dados, a regra é o consentimento, mas existem exceções, né? Que é a questão de compartilhar dados com outros órgãos públicos e tratar dados sem o consentimento do eleitor. Então, seria muito interessante fazer anotações, atualizações no Manual de Procedimentos Cartorários com vistas à observância da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata de um direito fundamental de índole constitucional novo, que é a proteção dos dados pessoais. Inclusive, designando quem seria o controlador de dados, né, que é a pessoa que faz a gestão, e aquele servidor que faz a proteção, aliás, o tratamento dos dados pessoais. Então, é muito interessante, no manual, especificar quem seriam essas pessoas a nível cartorário. O controlador de dados, o tratador e o encarregado de dados, que é o que faz a ligação entre os dados pessoais e o eleitor, que é o titular dos dados pessoais. Também gostaria de fazer um agradecimento especial às colaboradoras Aurenides, Eva Calize e Jamile. Na parte administrativa, são elas que levam o piano nas costas aqui no cartório eleitoral. E, quando tem um tempinho, ainda me ajudam na parte processual. Então, obrigado a todos, que Deus os abençoe e os ilumine nessa continuidade de ciclo de inspeções. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cícero, parabéns aí pela atuação. Só consultar aí o Fabiano se o doutor promotor, o doutor Eduardo, conseguiu acessar aí o link. Não, Fabiano? Não, não. Ele está com problema mesmo, É. doutora. Ok. Então, apresentado aí os relatórios, aproveito a oportunidade. Doutora, Oi? posso fazer apenas rapidinho?
no encerramento Por aqui da minha. favor, fique à vontade. É só referente à questão do manual de procedimento cartorário, que o Cícero citou. A última atualização que fizemos foi em 2019, Sim, e de fato tiveram N alterações, né, referente à própria legislação de cadastro, lei de proteção de dados, enfim. O que a gente tem sugerido para os cartórios, inclusive sugerindo para o pessoal, com os colegas da equipe, já entrar em contato com a escola judiciária, porque já tiveram treinamentos de gestão cartorária atualmente, gestão de cadastro eleitoral e também de lei de proteção de dados, né? Já para poder também fazer esse aperfeiçoamento, e nós estamos também cientes dessa necessidade que vamos fazer esse quantitativo de normativos e normas de alteração de relação do cadastro, lei de proteção de dados, também alinhar junto ao procedimento o manual de procedimento cartorários, né? Mas, de fato, esse ano nós tivemos que cumprir um requisito estabelecido pela CGE da quantidade de inspeções, a senhora acompanhou aí pelas audiências, né? E, de fato, a gente tivemos que dar esse gás, né? Mas que está no foco também da CELSI, que é essa questão da atualização do manual, tá bom? E por último, só informar que não houve, né, nenhuma manifestação também aqui de público externo para a audiência, né? No e-mail não há nenhum pedido de manifestação. E informar também, como já havia dito, vai ser elaborado um relatório, né, com sugestões de providência serão submetidas ao corregedor, e eu vou fazer um breve resumo depois da ata e colocar em bloco de assinatura, né, com o link de gravação, e por fim só reiterar realmente os agradecimentos. Muito obrigado a todos. obrigada, doutor Fabiano, mais uma vez. Parabéns aí pela condução dos trabalhos. E apresentados os relatórios, eu aproveito a oportunidade para reconhecer e agradecer aí o trabalho também desempenhado pela equipe da CEUSIC, do Núcleo de Assistência Processual ao Primeiro Grau, da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE, que muito nos orgulha de fazer parte integrante desse grupo de trabalho. As minhas palavras estendidas a eles são só de elogios, a toda a equipe da CEUSIC, ressaltando aí a mudança na avaliação geral em relação às inspeções anteriores, como já dito na abertura, por ocasião da instalação dos trabalhos, né, que a equipe do núcleo é de suporte, e que a gente conseguiu dar apoio às 74 zonas eleitorais durante todo o ano, né, em todo o estado, que tiveram dificuldades. E esse trabalho, naturalmente, ele foi com a participação da equipe, dos juízes eleitorais, dos promotores, do chefe de cartório e aos seus respectivos auxiliares, a quem também aproveitamos para registrar o nosso reconhecimento e agradecimento, e ao mesmo tempo parabenizar pelo resultado dos trabalhos. Destacar o papel do chefe de cartório, de seus auxiliares, né, e apenas fazer um pedido para que evite deixar se acumular o serviço. Nós já tivemos muita dificuldade durante todo o ano, não nessas zonas, mas na maioria das zonas eleitorais que se encontravam com uma demanda muito grande, acumulada, processo além do prazo já estipulado aí pelo CNJ. E em 2024 a gente irá focar exatamente especialmente nesse item, né, dos prazos do CNJ. E com a equipe, o auxílio da equipe do núcleo de apoio, a gente conseguiu vencer essa etapa, né, conquistar aí as metas do CNJ. Essa equipe conseguiu dar uma virada, ninguém acreditava, nós não acreditávamos. Em abril do ano passado, quando nós recebemos o acúmulo, volume de serviço, número de processos, mais de 5.000 processos em todo o estado, a gente não acreditava que pudesse obter esses resultados, de conseguir conquistar o prêmio Diamante. Então, eu confesso que não foi fácil, no início foi desestimulante, mas hoje eu me sinto realizada
com os resultados, né? Dizer que quando a gente quer, tudo dá certo, porque quando você foca no trabalho, pensando em obter esses resultados, você consegue. Nunca só reclamando, porque a gente tem o costume de ficar reclamando, porque não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo, nós não vamos conseguir. E a gente conseguiu, foi exatamente se utilizando do que a gente tinha disponível. Falta de servidor, falta de estrutura em tudo, mas a gente uniu forças, né? A união faz a força. Então, esse elo de ligação, essa proximidade da corregedoria, de ambas as equipes, tanto da CEOSIC quanto do núcleo de apoio, com os colegas magistrados, com os representantes do Ministério Público, com os chefes de cartórios e seus auxiliares, foi fundamental. Não existe resultado quando a gente quer caminhar sozinho. Então, essa união, esse elo de ligação foi o que fez com que a gente obtivesse esses resultados. Então, nossas palavras são só de agradecimento, né? E aí o Fabiano já adiantou aí que não houve nenhuma reclamação ou sugestões da comunidade de nenhuma das zonas eleitorais, embora tenha sido bastante divulgado aí, né? Então, isso prova e comprova que o serviço vem atendendo aí às expectativas da população, dos representantes de partidos políticos, né? Dos eleitores como um todo, porque não houve nenhuma reclamação. Então, a gente aproveita para, mais uma vez, parabenizar aí os colegas magistrados, né? Dizer que nós estamos encerrando com chave de ouro o ano de 2023, com esse trabalho na Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral no nosso estado, né? Com muita alegria. Alegria por haver conquistado, por ter superado tantas dificuldades, que não foram poucas, foram muitas, mas que a gente conseguiu. Nossos chefes, nossos superiores, hoje estão viajando para o estado da Bahia, para receber o prêmio Diamante. E isso é motivo de orgulho para todos nós, né? Isso é motivo de realização profissional. Não tem nada melhor do que a gente erguer a cabeça, trabalhar sempre de cabeça erguida e obter bons resultados. Nada pior do que saber que o Piauí está lá embaixo. É um dos piores, né? Esses resultados fazem parte do passado. Daqui para frente, a gente vai fazer o possível para que a gente possa manter esses resultados. Então, assim, só agradecer a todos, desejar um Feliz Natal, um ano novo de sucesso, e dizer que não havendo mais nada a ser tratado, eu dou por encerrada a presente audiência de encerramento de inspeção de ciclo nas duas zonas eleitorais, desejando um bom dia a todos e reiterar boas festas de um ano de 2024 promissor. Muitíssimo obrigado, um abraço no coração de todos. Doutor Tiago quer falar, fique à vontade. Apenas reagir aqui com aplausos, né, nas figurinhas que aparecem aqui no aplicativo, mas é só isso mesmo. Agradecer também. Então, muito obrigado, um abraço aí no coração de todos. Feliz Ano Novo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.